Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Desculpa, tivemos um probleminha com a internet. Já retomamos aqui. Lembrando que por um período indeterminado agora, nós teremos o nosso Morning Call ao vivo às 5h40. E posterior você consegue acompanhar, como sempre, nas redes sociais, fechamento do mercado no dia anterior e as principais notícias aí que impactam o seu dia a dia. Felizmente, ontem dia 1º do 2, nós tivemos uma grata surpresa, nenhuma notícia política impactando diretamente o mercado, e o Brasil aproveitou a alta das bolsas globais, aí Estados Unidos e Europa indo muito bem, Ásia, China também tendo uma boa alta ontem, vamos falar sobre isso em breve, e a tônica ontem principalmente aí foi no Brasil a definição das eleições, já estava praticamente alinhado aí os apoiadores ou melhor, os apoiados por Jair Bolsonaro iriam aí conseguir as suas vitórias, o que deixou o cenário um pouquinho mais tranquilo e felizmente ontem, ao invés de pensarmos em queda, que nós temíamos bastante aí, aquela queda aí perdendo o suporte, tivemos uma boa alta e felizmente aí conseguimos retomar o crescimento. Vamos acompanhar aquilo que podemos esperar para hoje e principalmente aquilo que nós tivemos ontem. Vamos lá, fechamento do dia 1º ontem, retomamos aí 117.518 pontos, perdão, não é uma queda, é uma alta de 2,13%, e o dólar aí com uma queda de, deixa só aqui, uma queda chegando a 5,45. Nasdaq ontem aí teve alta de 2,55%, chegando aí a 13.403 pontos. S&P alta de 1,61 a 3.773 e Dow Jones aí retomando 30 mil pontos também, uma alta de 0,76, chegando a 30.211 pontos. O euro teve novamente uma queda aí 0,81, fechando ontem a 6,59. As bolsas europeias, como eu disse, também surfando bom momento ontem. A Alemanha 13.622 pontos, uma alta de 1,41%. A França, alta de 1,16% a 5.461. E Reino Unido, alta um pouquinho mais tímida de 0,92%, fechando a 6.466 pontos. Como eu disse, olhando para a Ásia, China alta de 1,37 e Japão alta de 1,55. Mesmo aí com notícias um pouco mais preocupantes em relação ao crescimento da China, a China também fechando em alta, o que favorece aí o mercado como um todo. Olhando para as cripto, nós temos aí o Bitcoin com alta ontem de 1,22% e o Ethereum com alta de 4,46%. Nós sempre ressaltamos aqui a volatilidade das criptomoedas e vale a pena aí comentar, ficar de olho que o Ripple ontem teve uma queda aí de mais de 20%. O Ripple aí que vinha numa crescente, infelizmente ontem aí teve mais de 20% de queda. Então, se você não conhece ainda essa criptomoeda, vale a pena ficar de olho. É uma das mais utilizadas pelas instituições financeiras. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Qualquer notícia relevante também você vai ter aqui em primeira mão no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Petróleo futuro também teve leve alta ontem, o Brent fechando a 56,26 o barril e o WTI a 53,67 dólares o barril. Lembrando que o petróleo chegou na sua maior alta dos últimos 12 meses, recuperando aí a patamares antes da pandemia. Obviamente ainda tem defasagem, ainda estamos aí com muitas dificuldades, mas o petróleo retomando, isso também é um sinal de movimentação em relação aos mercados e às economias. Fechamento de ontem, nós temos aí Eneva aí aproveitando, é uma distribuidora da área de energia também, 13,51% de alta, fechou a 71,06. Elet 3,6, muito forte aí com especulação de já ter alguém para substituir
o Ferreira, que é o antigo não, ele ainda está como presidente, né? Mas ele disse que vai sair, inclusive já tem praticamente tudo acertado para ir para a BR Distribuidora, então a princípio já tem um sucessor e ainda a divulgação aí de pagamento de dividendos também aí movimentou bastante. Elet 6 com 8,97% de alta e Elet 3 7,45% de alta. Braskem também aproveitando bem a subida de ontem, lembrando que Braskem foi uma das poucas que subiram lá naquela sexta-feira caótica que nós tivemos, dia 29 de janeiro, né? E tivemos novamente Pão de Açúcar aí figurando como uma das principais altas. Pão de Açúcar fechou ontem a 79,71, 5,2% de alta. Passamos direto aqui. Em relação às baixas, tivemos aí Via Varejo, obviamente as empresas de tecnologia com algumas mudanças acabam indiretamente sofrendo mais. Então tivemos aí Via Varejo com queda de 2,11% no dia de ontem, fechando aí a 14,38, Magalu com queda de 1,34 a 24,93, Natura com queda de 1,22 a 48,46 e Sul-Americana, que é do mercado financeiro, teve também uma queda de 1% a 39,51. Lojas Renner, que vinha surfando uma alta aí, recente aí teve quase 1% de queda, fechando a 41,07 as ações aí. Então, desculpa que deu uma travada, de Lojas Renner. Continuando aqui, a nossa agenda de hoje é a produção industrial no Brasil de dezembro. E a agenda internacional, índice de preços na França, inflação da França, o PIB trimestral da zona do euro, falando aí de quarto trimestre de 2020, o que é muito importante para a retomada da economia na Europa, e as vendas no varejo dos Estados Unidos referente ao mês de janeiro. Importantíssimo aí esses índices aí para falarmos aí de atividade econômica. Vale abrir uma aspas aqui, porque ontem nós tivemos aí divulgação de relatório Focus, tivemos novamente aí uma possibilidade, ou melhor, os especialistas falando em um aumento um pouquinho maior do IPCA no Brasil, falando em um aumento um pouquinho maior do dólar até o final do ano no Brasil e manutenção aí da taxa Selic até o final do ano em 3,5%. Então, importante sempre esses indicadores. Vale a pena na próxima segunda a gente tem novamente relatório Focus e aí ficamos de olho aí em relação à confiança dos especialistas e economistas do mercado. Falando em política, finalizou, acabou, deu papai, deu de eleição na Câmara e no Senado, acabou a briga, entre aspas, né? Entre aspas, acabou a briga. A grande realidade é que agora parece que as coisas começam a andar. Sabe aquela história que o Brasil só começa depois do Carnaval? Talvez o Brasil agora comece aí depois da eleição na Câmara e no Senado. Ontem, conforme nós falamos, tivemos eleição na presidência da Câmara e do Senado. No Senado, o Pacheco, ele foi eleito, lembrando aí que a Simone Tebet foi abandonada pelo MDB, o MDB acabou apoiando o Pacheco novamente, então já estava tudo certo, né? E a primeira coisa que ele falou em discurso aí foi cobrar ações sociais do governo. O Maia, olha só, o Maia, o presidente, ou melhor, agora ex-presidente da Câmara. Ontem mesmo ele desmentiu ali que iria aceitar o impeachment de Bolsonaro. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Ele disse que não falou sobre isso e que não vai aceitar. Olha só como Brasília muda de opinião rapidamente. Arthur Lira, essa eleição já foi mais tarde da noite. Arthur Lira, ele foi eleito também presidente da Câmara. Uma das primeiras coisas que ele fez ali foi fazer uma mudança aí na mesa diretora, certo? Então o Maia já tinha votado, já tinha dado um encaminhamento, ele mandou parar tudo e vai trocar tudo. E ele promete conversar com o Senado para destravar programas sociais. E aí vem uma série de questões até que ponto esses programas sociais não irão comprometer o teto de gastos. A princípio, todos eles falaram em manutenção do teto de gastos, o que é importante aí, e também é importante o alinhamento, pelo menos nesse momento aí, com o governo federal,
para que as reformas aconteçam. Falando novamente de política, lembra lá da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, a conversa dele aí com os procuradores, os advogados do Lula tinham pedido quebra do sigilo do Moro com os procuradores e o STF, através do Lewandowski, foi favorável e agora vai ser disponibilizado aí para que os advogados de Lula ouçam tudo o que foi falado aí entre Moro e os procuradores. O que vai acontecer? Vamos acompanhar aqui no nosso Morning Call, você vai ter todas essas informações. Ontem já o Biden se reuniu com vários republicanos e promete fazer isso aí durante toda a semana para buscar um apoio lá para o pacote de estímulos. Lembrando, ele quer 1,9 trilhões, os republicanos falam em apenas 600 mil, então ele tem que entrar num meio termo aí, mas para aprovar ele precisa de pelo menos 10 republicanos. E aí vem toda essa negociação aí que deve acontecer nessa semana lá nos Estados Unidos. Falando agora de economia, a balança comercial aí no mês de janeiro teve um déficit de mais de 1,3 milhões. Então é importante ficar de olho nesse sentido. Ontem começou a primeira fase do Open Banking. Olha só, novembro nós tivemos o Pix, agora o Open Banking é onde você, nós pessoas físicas seremos donos dos nossos próprios dados. Olha que legal, não vai mais ser a instituição financeira que vai ser dono das suas informações. Bom, muito bom, claro, isso vai trazer mais competitividade para o mercado. As menores instituições vão ter acesso a informações mais detalhadas dos clientes. Obviamente tudo isso aí vai depender de você, cliente, permitir ou não que essas informações sejam trocadas, mas deve trazer muito mais competitividade aí para o mercado. Ontem teve a greve dos caminhoneiros, felizmente aí não foi nada tão forte como nós tivemos lá em 2018, foram manifestações mais isoladas, mas foram contundentes, principalmente em Rio, São Paulo, ali onde foi fechado grandes rodovias como a Castelo Branco, em outros locais foi ateado fogo em pneus, algumas regiões não sentiram tanto. Vamos ver o que acontece aí, se a ideia deles é continuar, mas a princípio devem sentar novamente aí para negociar. Esperamos aí que não tenhamos um problema novamente como esse lá de 2019. Desculpa, falei 2018. 2018 era outra coisa. E o leilão do 5G no Brasil, primeiramente a Anatel não falou sobre Huawei, né? Tem toda essa briga aí, se vai ser a empresa norte-americana, se vai ser a japonesa, e olha só que legal, nem sabia se eu colocava isso como notícia política ou econômica, né? Mas olha quem foi contratado para dar consultoria para a Huawei, de como chegar nos bastidores, como participar disso aí no Brasil. O ex-presidente Michel Temer. Olha só, será que ele também vai ter alguns milhões aí por essa consultoria? Não digo que não tenha, mas olha só como é importante aí o lobby e conhecer os meandros da política brasileira. Vamos falar aí rapidinho de mercado corporativo. O Itaú teve queda no lucro líquido, mas ainda assim, mesmo tendo queda no lucro líquido, queda no ROI, o ROI do Itaú ali, retorno sobre o capital de terceiros, foi de praticamente 15%, caiu aí de 21 para 15, mas ainda assim um resultado muito bom, e a principal informação é que ainda teve um crescimento de 20% na carteira de crédito do ano passado. Muito importante aí essa situação aí quando nós falamos aí de Itaú e falamos de resultado das empresas no quarto trimestre do ano passado. Hoje não temos nada relevante, mas amanhã temos Bradesco, na quinta-feira temos Santander, então vale a pena ficar de olho. E lembrando que esse detalhezinho aqui do Itaú, o Itaú, como outros bancos, provisionaram muito mais perdas do que nos anos anteriores. Voltamos a falar de Itaú. Itaú e XP estão finalizando aquele processo de cisão, onde a controladora das ações da XP vai ser a Xpart. Já falamos sobre isso aqui, mas esse processo está sendo finalizado. Quem tem ações de Itaú, Itub 3, Itub 4, a princípio deve ter aí, receber ações aí dessa nova empresa. Vamos acompanhar aí, porque você que tem esse tipo de ação deve receber comunicado em breve. E as Unimedes aí a nível Brasil estão preparando diversas ações
contra aquela possível fusão da Intermédica e Hapvida, que a gente já vem falando aí que movimentou muito o mercado. Intermédica e Hapvida aí subiram muito ali no mês de dezembro, janeiro, por conta dessa informação. Eles estão negociando, mas as Unimedes preparam essa ação principalmente porque na maioria dos estados, a Unimed vai perder a sua liderança. E aí, obviamente, vão falar em monopólio, o CAD vai ter que analisar tudo isso, então é importante ficar de olho também nessa possível fusão. Os mercados hoje, eles também abrem mais tranquilo, temos aí Ibovespa futuro aí com possível alta, as bolsas norte-americanas com alta de quase 1%, nesse momento, bolsas asiáticas em alta, na Europa o DAX e outras bolsas europeias das principais também com boa alta. Esperamos aí que o cenário político e qualquer notícia interna não atrapalhe, que aí provavelmente teremos aí uma retomada aí dos 118, 119 mil pontos, e sendo um pouco mais otimista, quem sabe chegamos aí novamente nos 120 mil pontos. Muito obrigado pela sua companhia, lembrando que agora estamos aqui sempre às 5h40 para falar sobre o mercado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aqui todos os dias, porque depois fica disponível aí para você ficar bem informado no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.